Fechou? Se ele não fechar, eu vou continuar falando, hein? Que os senhores vereadores registrem a presença no terminal, por gentileza. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão extraordinária. Senhor presidente, temos quórum suficiente para darmos início à sessão extraordinária desta noite. Senhor secretário, faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente à emenda 01/17 ao projeto de lei 23/17 do Executivo. Vereadores Marquinhos de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. Também da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esportes, Promoção Social e Trabalho. Assinado pelo professor Miguel, Pepinho e Eduardo Salum. Então, nós vamos votar agora os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho, referente à emenda 1/17 ao projeto de lei 23/15. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade dos presentes. Que o senhor secretário faça a leitura do próximo parecer. Parecer ao projeto da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Promoção Social e Trabalho. Projeto de lei 23/17. Vereadores professor Miguel, Pepinho e Eduardo Salum. E também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, assinado pelos vereadores Marquinhos de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. Em discussão, os pareceres referentes ao projeto 23/17. Em votação. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura dos pareceres. Parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 33/17, de autoria do Legislativo. Assinado pelos vereadores Bossolanda Rádio, João Éder e Rodolfo, e da Comissão de Política e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, assinado pelos vereadores Tiozinho do Santa Rita, Daniel Rezende e Valdeci Proença Cabeleireiro. E também a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Marquinhos de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. Em discussão única, os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei 33/17 do Legislativo. Em votação.
Votação encerrada. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura do próximo parecer a ser apreciado. Parecer favorável da comissão. Parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 36/17. Vereadores Bossolan da Rádio, João Éder e Rodolfo. O vereador Rodolfo tem um parecer, um voto em separado, aditivo. É isso? Favorável, favorável. Em discussão única, os pareceres referente ao projeto de lei 36/17 do Legislativo. Em votação. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário proceda à leitura dos outros pareceres. Pareceres favoráveis da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, referente... Pareceres das comissões permanentes, Economia, Finanças e Orçamento, Política e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, Constituição, Justiça e Redação. Pareceres favoráveis às emendas 1/17 ao projeto de lei 22/17 e 1/17 ao projeto de lei 40/17. E os projetos de lei números 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 42, 43 e 53/17. Todos referentes à denominação de logradouros públicos. Em discussão única, os pareceres englobados. Em votação. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura dos pareceres aos projetos de decretos. Projeto de Decreto Legislativo 15/17, autoria do vereador Alexandre da Grantel. Assinado, parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assinado pelos vereadores Bossolan, João Éder e Rodolfo. E também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores Marquinho de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre da Grantel. E também favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, projeto de Decreto Legislativo 16/17, autoria do vereador Júnior Vaz. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Bossolan, João Éder e Rodolfo. E Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Marquinho de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre Grantel. Em discussão única, os pareceres das comissões permanentes. Em votação. Votação encerrada. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura dos pareceres dos requerimentos. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
assinado pelos vereadores Marquinhos de Abreu, Bispo Nilton e Alexandre Grantel, referente aos requerimentos 803, 804, 806, 813, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 840, 845, 863, 886 e 897/17. Em discussão, os pareceres. Em votação. Votação encerrada, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura do primeiro projeto a ser apreciado nessa sessão extraordinária. Emenda 01/17 ao projeto 2317 do Executivo. Autoria dos vereadores Eduardo Salum, João Éder, Rodolfo, professor Miguel e Ney Louco. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Juventude de Tatuí, como JUTA, órgão colegiado de assessoramento na defesa dos interesses da juventude local, junto à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, ou órgão equivalente. Em discussão única, as emendas. Com a palavra, o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, volto a essa tribuna para falar do projeto da emenda ao projeto de lei 023/17, a emenda 001. Quando esse projeto chegou até a nossa comissão, nós decidimos conversar, os vereadores da comissão, mais outros vereadores que são representantes da juventude, os mandatos que participaram desta conversa, foi o mandato nosso, o mandato do professor Miguel, do novo vereador Ney Louco, mandato do novo vereador Rodolfo e do novo vereador João Éder. E, primeiramente, eu queria parabenizar a Secretaria de Cultura e os seus membros, primeiro pela intenção de atualizar a lei do Conselho, que estava desatualizada e estava com instituições que não faziam mais parte. E depois, pelo diálogo que foi mantido com os mandatos, que são francos representantes do povo e da juventude. O professor Miguel, que é um professor, que é um mandato que dedica-se à educação e conversa e trabalha com jovens o tempo todo. O João Éder, que também é um autêntico representante da juventude, jovem, assim como o novo vereador Rodolfo, que participaram de movimentos sociais ligados à juventude, assim como o vereador Ney Louco, que principalmente está lidando com a pessoa com deficiência e com a parcela da juventude da pessoa com deficiência também. Então, queria salientar algumas questões que, em acordo, foram construídas junto da Secretaria de Cultura e Juventude, a Diretoria de Juventude, onde está o representante, seu Gustavo Grando, aqui conosco. Primeiramente, acrescer o Céu das Artes, mandando um representante para o Conselho de Juventude, a FATEC mandando um representante, por sugestão, inclusive, da Secretaria, a questão de representante de expressões artísticas e culturais de maneira aberta, que é uma coisa muito interessante, visto que os movimentos culturais ligados à periferia, principalmente, como é o caso do movimento hip-hop, não é ouvido nessa cidade desde que Tatuí é Tatuí, só há mais ou menos uns 180 e poucos anos, quase 190 anos. Então, isso é uma coisa muito importante, é um avanço de movimentos jovens,
também 5 representantes de movimentos jovens da cidade, movimentos autênticos, espontâneos que vêm aparecendo. Outra coisa importante são representantes das escolas públicas estaduais, que foi construído também por essa comissão aí de vereadores e da Secretaria de Cultura, para que seja incluído no Conselho de Juventude. A colocação da Justiça Restaurativa, que faz um trabalho muito importante com os jovens, na reconstrução desses jovens, na reinclusão desses jovens na sociedade, mudando muito o paradigma da juventude quanto punição. Também o representante dos estudantes usuários do transporte universitário, que é uma categoria que vem se formando e se fortalecendo e tem que ter uma cadeira no Conselho. Também do movimento negro, do Lar Donato Flores. Eu acho que principalmente, nobre presidente, o maior avanço que eu diria para o Conselho foi que conseguimos acordadamente determinar que mais de 50% do Conselho seja composto por jovens, de verdade. Porque muitas das vezes o Conselho de Juventude, antigamente, você ia para o Conselho de Juventude e nós jovens sabemos que quando a gente entra em determinado espaço onde tem pessoas que são mais velhas, há uma questão de respeito, mas há uma questão muitas das vezes de não se respeitar o jovem, como se o jovem não tivesse vivido o suficiente para falar sobre determinados assuntos. E aumentar essa quantidade de jovens, essa proporção de jovens dentro do Conselho, eu acho que é uma vitória muito grande da juventude em Tatuí. Até porque um Conselho de Juventude tem que ser composto majoritariamente por jovens. Então, eu venho agradecer aos mandatos que estiveram inclusos nesse debate sem arrego, né? sem frescura nenhuma, debateram incessantemente essa questão. Quero agradecer à Secretaria, quero agradecer principalmente aos movimentos sociais de jovens que estão compondo e estão construindo a cidade, e dizer que o nosso conselho, a partir de agora, ele vai ser um conselho mais participativo, um conselho atualizado e um conselho onde a juventude se aproprie desse espaço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador João Éder. Boa noite. O vereador Eduardo Salum foi perfeito nas colocações que fez. Realmente, um projeto enviado pela prefeita, com a intenção elogiosa aí de estar atualizando esse conselho tão importante para fomentar as políticas públicas em prol da juventude, e que houve um debate democrático, aberto a partir da interlocução entre Câmara e a Secretaria da Cultura, representada aqui pelo Gustavo, também esteve presente o Cassiano, uma discussão que foi de fato propositiva. Nós tivemos grandes avanços e avanços importantes na questão da representação jovem dentro do escopo do projeto, salientando principalmente essa questão da participação massiva da juventude, da faixa que vai dos 16 aos 35 anos, que vivem, de fato, a realidade do jovem dentro do nosso município. É importante a construção com pessoas mais experientes, sim, não tenha dúvida, e que tenham tido essa experiência com trabalhos envolto da juventude, com certeza, mas é fundamental a participação do jovem que vivencia a realidade do seu bairro, o jovem que vivencia a realidade do seu grupo, seja de jovens, seja da manifestação cultural, artística, e das instituições que têm um trabalho importante, como as faculdades que aqui estão situadas, na formação dos jovens. Então, nós ficamos muito felizes pela discussão, por ter conseguido fazer isso de modo democrático e principalmente apontando necessidades que com certeza engrandecem o teor do projeto. Então, agradeço aí ao Ney, ao Rodolfo, ao Eduardo, ao Miguel e à Secretaria, à Prefeita, e contando aí com o apoio de todos os vereadores na aprovação desse projeto, para que nós continuemos a ter maiores oportunidades aí para desenvolver os projetos que o Executivo tem em mente. Isso capitaneado aí pelo
pela Secretaria, pela Diretoria de Juventude, e que nós vemos uma ação eficaz nesse início de mandato em prol das políticas voltadas aos jovens, e isso, de fato, ela tem que ter continuidade e cada vez ser mais incisivo para que nós conseguimos aí transformar uma juventude, uma sociedade que tenha mais opções em várias frentes, estudantil, profissional, de lazer. Então, é importante não somente aprovar esse projeto, mas também manter esse diálogo constante. Nós não poderemos fazer parte do Conselho, né? Mas já pedimos de antemão aí que o convite seja feito nas reuniões do Conselho para que nós possamos acompanhar tudo que ali foi discutido. Boa noite a todos. Ainda em discussão única, a emenda. Com a palavra, vereador Ney Loco. Boa noite, obrigado pelo convite de fazer parte, né, que a gente tinha ideia sobre isso. Eu participei da Justiça Restaurativa e foi feito um comentário. Não tem como falar do jovem sem que o jovem esteja presente. Eu quero dar os parabéns para o Gustavo pelo ato democrático que ele fez. Isso prova que a gente está trabalhando em prol da cidade. É lógico que tinha que chamar assim o Rodolfo, um jovem político aí, promissor, Eduardo Salum, né, João Éder, parabéns para vocês. E eu queria colocar para vocês que é necessário retomar em nossa cidade os jogos escolares que nem tinha na minha época. Era uma aproximação do jovem e futuramente, e mais longe ainda, eu nunca vi uma regionais na minha cidade. Então, eu gostaria de deixar essa proposta para a gente, todos aí, sentarem junto, para a gente ver uma possibilidade disso, de retomar os jogos escolares e, futuramente, os jogos regionais da nossa cidade. Muito obrigado e boa noite. Ainda em discussão única, com a palavra, vereador professor Miguel. Boa noite mais uma vez. Certa vez, numa reunião de secretários na outra gestão, nós estávamos todos sentados à mesa e houveram alguns problemas. A reunião foi numa segunda-feira, se eu não me engano, e houveram alguns problemas na praça ali do Alvorada, no final de semana, no sábado, e todas as pessoas presentes estavam apontando, falando do problema e, na verdade, tentando colocar peso nas costas das pessoas do que tinha acontecido. E eu, felizmente ou infelizmente, não sei, causei uma polêmica na reunião porque eu disse o que estava sendo feito de efetivo para alcançar a vida desses jovens. Porque é muito fácil a sociedade chegar e apontar o dedo simplesmente. E eu levantei o questionamento seguinte: o que nós hoje, enquanto pessoas com uma certa relevância na cidade, naquele momento nós estávamos ali, a maioria dos secretários, enfim, eu falei, o que nós hoje, com essa questão importante de sermos pessoas hoje que estamos no poder público, relevantes, nós temos feito de efetivo para atingir esses jovens e cuidar desse problema. E é o questionamento que eu faço hoje. Sempre me questiono. Hoje, num outro poder, eu estava no executivo, hoje estou no legislativo. O que está ao meu alcance hoje? O que está no raio de alcance do meu braço que eu possa fazer para alcançar a vida desses jovens? Então, eu queria aqui dizer que foi um momento de discussão, começou dentro da minha comissão, da nossa comissão, eu, Pepinho e Eduardo. Nós acabamos sentando, discutindo algumas coisas, estendemos o convite ao Rodolfo, que faz parte tem um público jovem, ao Ney também. Naquele momento estávamos ali e marcamos a reunião com o Gustavo, com o Cassiano, para discutir isso. E
graças a Deus, acredito que esse é um passo importante para que seja criado esse órgão que venha atingir os jovens. Eu queria aqui, mais uma vez, parabenizar, como foi dito aqui pelo Eduardo, pelo Ney, pelo João, a iniciativa do Gustavo, a iniciativa do Cassiano, e que continue nessa linha de trabalho, porque os jovens da nossa cidade estão carentes, precisam de alcance. E nós, essa casa, estamos à disposição para o que der e vier. E, como o Eduardo disse, é muito importante, porque normalmente a classe menos favorecida não tem voz ativa. E a mudança que foi feita, Gustavo, dá voz para a classe menos favorecida. Os movimentos aí do hip hop, da praxe, movimento dos jovens evangélicos, acredito que vai ter muito a fortalecer essa classe na nossa cidade, e fica a nossa torcida e o nosso sentimento. Tá? Deus abençoe a todos. Ainda em primeira discussão, a emenda. Em votação única a emenda. A emenda não. A emenda sim. Falta o velho. Não foi computado, velho. Ajuda ele aí, Marcelo. Votação encerrada, a emenda foi aprovada por unanimidade. Que o senhor secretário faça a leitura da matéria. É emendada, já? Devidamente emendada, para que nós possamos apreciar e discutir em primeira e segunda votação. Projeto de lei do Executivo. Altera a redação dos artigos 1º e 3º da Lei Municipal 3.758, de 22 de novembro de 2005, que cria o Conselho Municipal da Juventude de Tatuí, Comujuta. Em primeira discussão, o projeto 23/17, devidamente emendado. Em primeira votação. Você vai pesando. Pode deixar. Votação encerrada, o projeto de lei foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Colocamos em segunda discussão o projeto. Eu vou usar a palavra. Senhor presidente, eu vou ser rápido na questão da palavra, porque nós temos outros projetos a ser apreciados, mas eu também não poderia deixar de parabenizar, principalmente o Gustavo Grando, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo junto à juventude do nosso município. É uma área que muito tempo ficou parado, e a gente vê que já há um movimento em todos os setores e segmentos da sociedade. Então, Gustavo, esse é um reconhecimento do teu trabalho, é um reconhecimento de todos que te ladeiam, é um reconhecimento desta Casa de Leis. Os vereadores que utilizaram essa tribuna já expressaram aqui, externaram a situação que hoje está a juventude. Faço votos que a nossa juventude possa melhorar e ela possa crescer e ter mais espaço nessa cidade através do trabalho que você vem desempenhando. E também só para frisar que essa comissão, ela não é apenas uma comissão que vai enumerar pessoas para discutir alguns fatos simples, não, são fatores que é de extrema importância para a cidade e inclusive vai ao encontro do quê? De verbas, de projetos
federal ou seja estadual, se a comissão não tiver em dia, não tem como entrar em nenhum programa. Então, nós estamos hoje, senhores vereadores, com a aprovação desse projeto, contribuindo para que a juventude de Tatuí possa galgar e possa disputar programas a nível federal e estadual para o benefício aqui da cidade de Tatuí. Mais uma vez, Gustavo Grando, obrigado pela presença e parabéns pela atitude. Ainda em segunda discussão, em votação. Aprovada por unanimidade. Marcelo, o velho não está pedindo para falar. Se ele pedir para falar, eu vou autorizar. É ele que não quer falar. Senhor secretário, proceda a leitura da próxima matéria a ser apreciada. É que ele acha que eu não deixo o velho falar, então ele fica me pedindo. Fala, velho. Fala. Projeto de lei número 33/17 dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que urinar em vias ou logradouros públicos, em especial quando da realização de grandes eventos na cidade de Tatuí e da outras providências. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. Em primeira discussão, o projeto de lei... É um número difícil. 33/17 do vereador Marquinho Abreu. Não? Em primeira votação. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeiro turno. Agora, em segunda discussão, o mesmo projeto. Em segunda votação. Votação encerrada. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em segundo turno. Que o senhor secretário proceda à leitura da próxima matéria. Projeto de lei número 36/2017 institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção das Doenças Renais do município de Tatuí e da outras providências. Autoria do vereador Bossolanda Rádio. Em primeira discussão, o projeto 36/17. Em primeira votação. Votação encerrada, o projeto foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Colocamos agora em segunda discussão o mesmo projeto. Em segunda votação. Votação encerrada, o projeto de lei 36/17 foi aprovado por unanimidade em segundo turno. Que o senhor secretário proceda à leitura do próximo projeto. Emenda número 1/17, referente ao projeto de lei 22/17, da autoria do Legislativo. A emenda dispõe sobre a denominação de Eunice Batista Leite de Campos, a rua 14 do loteamento residencial Esplanada. Artigo 1º fica denominada de Eunice Batista Leite de Campos, a rua 14 do loteamento residencial Esplanada neste município. Autoria do vereador Marquinho de Abreu.
Em discussão única, a emenda 1 ao projeto 22/17. Que o senhor secretário proceda à leitura da emenda ao projeto 40, por gentileza, para nós votarmos englobadamente. Emenda número 01/17, referente ao projeto de lei número 40 de 2017. Fica denominada de IMF, Escola Municipal de Educação Fundamental Valdirês de Souza, Dona Bia, a unidade escolar na rua João Maria Lourenço, 250, bairro CDHU, Tanquinho, neste município. Em discussão, as emendas 1 aos projetos 22 e 40/17, discussão única. Em votação única, as emendas englobadas. Votação encerrada. As emendas foram aprovadas por unanimidade em votação única. Que o senhor secretário proceda à leitura dos projetos seguintes. Os projetos todos de denominação, todos englobados. Projetos de lei números 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 42, 43 e 53/17. Todos de autoria do Legislativo, versando sobre denominação de logradouros e próprios. Votação única. Vou pegar o meu também, hein? Em discussão única, os projetos de lei, já lido pelo senhor secretário, todos de denominação de logradouros. Vamos mencionar. Vamos lá. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura dos nomes que estão sendo dados aí nos projetos de denominação que iremos discutir. Vamos lá. Projeto de lei 22/17, denomina de Eunice Batista de Campos, Rua 14, do Residencial Esplanada, Marquinhos de Abreu. Projeto de lei 24/17, Valdomiro Lopes de Almeida, Rua 6, do loteamento residencial Terras de Tatuí, vereador Júnior Vaz. Geni de Campos Santos, a Rua 7, do Vida Nova de Tatuí, Júnior Vaz. Lupércio de Camargo, Lupa, a Praça do Jardim das Garças, autoria do vereador Ronaldo José da Mota. Silvio Almeida Sinisgalha, Rua 12, do Vida Nova, autoria professor Miguel. Denominação de logradouro público. Fica denominado de Adinoir Junqueira, a Rua 15, do Vida Nova, vereador João Éder. Fica denominado de Hernani de Almeida Barros, a Rua 6, do Residencial Esplanada, Daniel Rezende.
Projeto de Lei 35/2017, denominação do logradouro público, fica denominado de André Batista, o prédio público da Unidade de Saúde da Família USF, aqui do bairro Santa Luzia. Autoria do vereador Bossolan. Fica denominado de Donília Bueno Provazzi, a Rua 4 do Residencial Esplanada, vereador Bispo Nilton. Com a emenda, denominado de Escola Municipal de Educação Fundamental Valderez de Souza, Dona Bia, a do bairro Tanquinho, autoria do vereador Tiozinho do Santa Rita e Zé Carlos do Campinho. 42, fica denominado a Escola Municipal de Educação Infantil MEI Professor Paulinho Ribeiro, a unidade do bairro Tanquinho, vereador Júnior Vaz. Fica denominado de Maria Elzira Simões, a Rua 2 do Residencial Esplanada Tatuí, professor Miguel. E o 53 fica denominado de Paulo Sérgio Corrêa de Souza, a Rua 10 do Residencial Vida Nova, Tiozinho de Santa Rita. Depois de lido e mencionado, em discussão única os projetos, eu vou usar a tribuna, peço para que o vereador Marquinhos sente na presidência. Senhor presidente, eu vou tentar ser rápido, porque a gente vai dividir tempo com os demais vereadores que assim quiser falar dos seus homenageados. Mas, primeiramente, eu não vou falar de um projeto da minha autoria, e sim da autoria do vereador Marquinho de Abreu, que eu quero agradecer ao senhor por se lembrar dessa pessoa, que se chama Eunice Batista Leite de Campos. Ela é a minha avó, foi uma mulher guerreira, uma mulher virtuosa, uma mulher que sempre nos honrou e levou o nome da nossa família. Embora ela não seja Vaz, é minha avó. Então eu agradeço por se lembrar dela e tenho certeza que os moradores ali dessa rua vão ter honra em levar esse nome adiante. Parabéns. Também quero agradecer aqui a família do Valdomiro Lopes de Almeida, uma família abençoada. O Valdomiro, ele foi presbítero da Igreja Brasil para Cristo. E a sua família é sempre fiel, uma família temente a Deus. Ele deu o ensinamento, à luz da palavra, aos seus filhos, e hoje todos estão bem encaminhados na sociedade, são pessoas de honra, são pessoas que merecem realmente que o pai seja homenageado. Então, essa é uma simples homenagem à família do Valdomiro Lopes de Almeida. É o reconhecimento de Tatuí aos trabalhos feitos pelo seu Valdomiro. Também, eu gostaria aqui de mencionar o projeto 25/17, que dá o nome da Rua 7, lá no Residencial Vida Nova de Tatuí, a senhora Geni de Campos Santos. Geni, quem não conheceu a dona Geni da Hortifruti, ali da Praça do Museu? A dona Geni, ela atendia com muito carinho os seus clientes. Ela é do tempo que ela marcava na caderneta e tinha confiança na sua clientela. Minha mãe fala muito bem da dona Geni, que, por sinal, ela é tia da Lívia, a avó da Lívia, que é casada com o Juninho. Então, está muito bem homenageada aqui a dona Geni. Hoje ela fica para a eternidade. O reconhecimento do trabalho dela, a dedicação dela no comércio da nossa cidade. E eu entendo que os senhores votarão a favor desses nomes que eu falei aqui
Então, fica aqui o meu pedido aos senhores. E para finalizar a minha palavra, eu também vou pedir aos senhores vereadores para que votem com muito carinho esse projeto de número 42 da minha autoria desse ano, que dá o nome de Professor Paulinho Ribeiro, a Escola Municipal de Educação Infantil lá do bairro Tanquinho. Paulinho Ribeiro não tem nem o que falar a mais dessa personalidade. Poeta, seresteiro, professor, pai do nosso vice-prefeito, Luiz Paulo. Ou melhor, hoje eu estou errando, pai, tio, e aí vai. Vô do nosso vice-prefeito Luiz Paulo, ex-prefeito municipal de Tatuí. E também ex-vereador dessa Casa de Leis e também ex-presidente dessa Câmara Municipal. Então, me desculpe os erros de tio, avós, é que a emoção que me toma aqui hoje é nítida, é nítida. Então me perdoe pelos erros, mas essas pessoas que estão sendo homenageadas hoje, eu vejo que é com muito louvor, que levam realmente o nome da nossa cidade, que levam realmente a bandeira de Tatuí, tatuianos nato. Então, gente, eu peço aos senhores e que vocês votem a favor, eu creio que deve de passar, mas vai ficar registrado nos anais dessa casa, essa honraria a tantas pessoas que realmente merecem ter o nome estampado numa placa ou numa indicação de um próprio público. Muito obrigado e boa noite, desculpe pelas falhas. Ainda em discussão. Em votação, os projetos de lei 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 42, 43 e 53. Meu vô, Antes de dar aqui a votação oficial, eu também quero agradecer a presença da Dona Eunice, a mãe da Lívia, né? Muito bem lembrado pelo vereador Alexandre da Grantel. Seja sempre muito bem-vinda aqui a essa Casa de Leis e leve um abraço a toda a família dessa casa em reconhecimento à homenageada também dessa noite. Obrigado. Tá o genro também aí, o Marquinho? Então, faço as palavras que eu falei a Dona Eunice ao senhor também. Seja muito bem-vindo a essa casa e receba aí a nossa admiração pela homenageada dessa noite. Deus abençoe, viu? Então vamos dizer aqui a votação única, única, foi por unanimidade, a votação foi aprovada por essa Casa de Leis, e eu agradeço aos senhores vereadores. Que o senhor secretário faça a leitura dos projetos de decreto. Projeto de Decreto Legislativo 15/17. Outorga o título de cidadão tatuiano ao excelentíssimo senhor deputado estadual João Caramês. Autoria do vereador Alexandre da Grantel. Em discussão, o projeto de decreto do vereador Alexandre Teles. Em votação. Lembrando que a votação ainda é a votação secreta.
Votação encerrada. Os projetos o projeto que outorga o título de cidadão tatuiano ao deputado estadual João Caramês foi aprovado pelos 15 presentes. Então, foi aprovado o título de cidadão. Que o senhor secretário proceda à leitura do último projeto de decreto nessa noite. Projeto de Decreto Legislativo 16/2017. Outorga o título de cidadão tatuiano à professora Lucilene Cristina Domingues. Autoria do vereador Júnior Vaz. Coloco em discussão única. Mais uma vez eu vou utilizar a tribuna para falar. Tá louco. Chega de falar. Hoje eu estou falando mais que o Bolsonaro, né, Zé Carlos? Nós temos 40 minutos de viagem. Senhor presidente, mesa, nobres pares, público ainda presente nessa noite, eu quero falar desse projeto de decreto legislativo de número 16, que outorga o honroso título de cidadã tatuiana à professora Lucilene Cristina Domingues. Nós temos aqui o currículo da professora. E quando eu vi o currículo, eu fiquei maravilhado por esse currículo. E o que me chamou a atenção é a dedicação da professora. Inclusive, ela está presente aqui. Ela, algumas amigas e também o seu filho, né? O Leonardo está aí também. Então, professora Lucilene, eu faço desse título um reconhecimento não só à senhora, mas a toda a classe das professoras, principalmente da escola Eugênio Santos, né? É a escola que a minha filha estudou lá desde pequena. Ela só saiu de lá porque não tinha mais classe para ela lá. É a escola que o meu filho Leonardo está estudando. E cá entre nós, é uma escola exemplar. Tem professoras exemplares lá. Eu confio a vida dos meus filhos a esses professores. E prova desse reconhecimento, hoje estou colocando aqui em votação esse título para que a senhora seja também a mais nova pé vermelha e que leve também a nossa cidade aonde a senhora estiver. Então, receba o carinho dessa Câmara Municipal, leve um abraço dessa Câmara a todas as professoras e professores, e isso realmente é o reconhecimento dessa Casa de Leis, pelo trabalho exemplar que a senhora tem desempenhado frente à Escola João Florencio. Deus abençoe. E senhores vereadores, por gentileza, votem a favor, viu? Senão eu vou ficar muito triste com os senhores. Obrigado, boa noite. Ainda em discussão. Vai sair cara a batata. Em votação. Está faltando o Rodolfo e o Ronaldo. Por favor de registrar meu voto favorável também. Foi aprovado por 15 votos.
quero informar que os homenageados aí pelo título de cidadão tatuiano vai ser contactados para que, no momento oportuno, nós vamos fazer a entrega do referido título. Ok? Muito obrigado. Título, o presidente vota. Muito obrigado, senhoras e senhores. Não havendo mais... Ah, não, tem requerimento. Vamos lá. Que o senhor secretário faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos de números 803, 804, 806, 813, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 840, 845, 863, 886 e 897, todos barra 2017. Em discussão única, os requerimentos. Em única votação. Votação encerrada, os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos presentes. Nesse momento, eu peço 1 minuto de silêncio, como homenagem póstuma aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.